O São Paulo sempre foi essa coisa do pioneiro, do clube diferenciado. E nos últimos tempos, o São Paulo começou a copiar alguns erros, né, dos rivais, pelo menos o que a imprensa aponta bastante, e alguns rivais copiando os modelos que funcionaram no São Paulo. Como reverter isso? E foi isso mesmo que aconteceu, quer dizer, o São Paulo se tornou um time comum e alguns times começaram a se destacar com ideias que o São Paulo tinha lançado, exemplo de sócio-torcedor e outras ideias que o São Paulo tinha? Não sei, o São Paulo sempre foi tido como um time diferente, era um clube diferente, vivia com esse epíteto, com esse lema. Isso, quem defendia muito isso era o vereador, ex-vereador João Brasil Vitor. João Brasil Vitor, em todos os discursos que fazia, um brilhante orador, sempre fazia questão de dizer que o São Paulo não é igual, não é mesmo, o São Paulo é diferente. E sempre se pautou por essa linha. De repente, o São Paulo, nesta última gestão, começou a cair nessa mesmice dos demais. E os outros, o próprio Corinthians, que cresceu muito, foi campeão, o Corinthians subiu e o Corinthians passou a fazer o papel do São Paulo e o São Paulo passou a fazer o papel dos outros, dos indiferentes, não dos diferentes, mas dos indiferentes. E isso aconteceu, mas isso é normal, vamos voltar à posição de destaque que sempre teve. Porque não é muito fácil, né, ver outros clubes subindo, né, e não é muito fácil manter uma hegemonia por tanto tempo. Falo na questão administrativa, nem na questão de títulos, né, na questão... Se ganhar tudo é difícil, porque tem um ditado que diz que a unanimidade é burra, e você ganhar todos os campeonatos com unanimidade vai ser difícil, não perde a graça. O campeonato é bonito pela dificuldade que você tem, um time... Você está numa expectativa aí que vai ganhar, de repente você perde. O que aconteceu, por exemplo, domingo, São Paulo apanhou de 3-0, a Ponte Preta, por sua vez, que precisava também por 3-0. Tem tido muitas coincidências nesse campeonato atual. Que agora o São Paulo e a Ponte vão se enfrentar e vem de um... Agora vão se enfrentar. Paciência, isso ocorre mesmo, mas eu acho que é plenamente saudável e tentar que ganhe tudo é impossível. Nós temos que também perder de vez em quando, mas saber perder, isso é que é importante. E falta isso para o torcedor, né? Nós temos uma cultura muito de vencer, né? Então, quando há derrota, o torcedor sente muito. Tem como fazer alguma coisa para o torcedor entender, olha, o time tem um processo, um ciclo de vencer e uma fase de reconstrução, né? Porque tem os jogadores que envelhecem, os jogadores que vão embora. Às vezes o torcedor não tem aquela paciência para esperar, né, a reconstrução do clube. Não, é o que eu acabei de dizer, nós sempre queremos ganhar, mas não é impossível. Se for um time só que ganha tudo, nós estaremos numa situação muito ruim. Para o futebol, né? Para o futebol. Nós temos que, de vez em quando, perder para o outro ganhar para poder ter uma disputa e ter graça na brincadeira. Porque ganhar 50 jogos seguidos, ganhar 50 campeonatos... Vai mostrar que o campeonato não é forte também, né? Perde a graça, temos que ter... Esse calendário, a gente tenta fazer mudanças no calendário, então vem aí o Campeonato Paulista. E o Campeonato Paulista normalmente sacrifica a pré-temporada. Tem alguns anos o São Paulo ficou nesses últimos anos principalmente, o Campeonato Paulista é Libertadores, né? Nós temos aí uma possibilidade de alcançar Libertadores para o próximo ano via Sul-Americana. Acho que via brasileiro já ficou mais complicado com esse revés. Mas quando acontece isso, como fazer para gerenciar esse problema do calendário? Priorizar a Libertadores, o Campeonato Paulista? Eu acho que é indiferente o problema de calendário, dizer que nós temos que adaptar, seguir o Campeonato Europeu, as datas, porque o campeonato lá é de meio de ano para meio de ano, e o campeonato aqui é de fim de ano, mas já vi gente na Europa querendo fazer o deles como o nosso. Isso eu acho que pouco importa. O que não pode é nós terminarmos o Campeonato Brasileiro nos primeiros dias de dezembro, corre o período de férias dos jogadores e depois eles são sacrificados com a pré-temporada, porque o Campeonato tem que ser feito o Campeonato Paulista, mas tem que buscar uma fórmula diferente desta, porque do jeito que está, o campeonato começa dia 15, dia 20 de janeiro e isso causa um problema muito sério. Nós temos que ultrapassar isso, tentar acertar e verificar a melhor maneira de disponibilidade junto com a federação. Nessas condições, nós poderíamos fazer. Eu acho que, e além do que, sem esquecer que o campeonato termina na primeira semana de dezembro, mas o time que vai disputar o título mundial no Japão ou no outro país, esse joga lá fora no dia 15 de dezembro, dia 18 de dezembro, quer dizer, então esse clube já fica prejudicado, já não terá as férias completas.
Então, isso tudo é muito difícil, a questão de campeonatos. Nós temos que diminuir o número de jogos no Campeonato Brasileiro ou diminuir o número de jogos no Campeonato Paulista. Claro que o Campeonato Brasileiro é mais importante, todo mundo gosta, prefere esse. O Campeonato Paulista já teve sua época. Era mais importante quando eu era garoto, quando eu era mais novo, era o campeonato mais importante que tinha. Hoje não é mais. Tanto que cancelaram o campeonato. Nós tínhamos um torneio Rio-São Paulo. Isso não existe mais. Nós ganhamos, acho que foi o último Rio-São Paulo, foi o São Paulo que ganhou. Então, eu acho conveniente acertar com a federação. Não estou dizendo que eu quero desprestigiar, porque os times do interior necessitam da participação dos grandes. Eles têm o público deles, da cidade, de cada cidade dessa, fica louco esperando durante o ano para chegar o janeiro, fevereiro e março para poder assistir uma partida do São Paulo, do Corinthians ou do Palmeiras. É uma projeção para eles, isso, né? Isso para eles é. Mas nós teremos que modificar. A notícia que eu tive é que o Marco Polo para o próximo ano já modificou um pouquinho, mas tirar 2 jogos só não vai funcionar, nós teríamos que diminuir isso. Ou os times do interior fazem um campeonato, um torneio, para depois entrar os 5 grandes, tem que bolar um jeito, e aí não sou eu que tenho que fazer, é a federação. Nós temos que conversar com o presidente Marco Polo, ou o próximo presidente, e tentar acertar a posição disso. Eu acho necessário haver uma reformulação. E aí, no caso, usar a base, antigamente existiam, né, os campeonatos? Não, eu defendo muito o campeonato de aspirante, eu acho que é importante, porque o aspirante é onde revela muitos jogadores, dá para aproveitar alguns jogadores. Mesmo esses meninos da base poderão jogar no campeonato, poderão usar um sub-20, um sub-19, 17, jogando nesse torneio de aspirantes. Eu acho isso importantíssimo. Mas eu quero frisar bem, eu já disse, eu não pretendo, em Cotia, ganhar campeonatos com os menores. O que nós pretendemos é a formação de atletas. Isso é essencial, nós vamos formar atletas. Vou formar parcerias com alguns times. Se ganhar, o foco não é o título, o foco é formar. E ganhar vai ser uma consequência. Algum time do interior que a gente possa usar, não o Toledo, no Paraná, como foi feito uns anos atrás, mas usaria um time qualquer. A minha cidade Franca, por exemplo, eu combino com o pessoal da diretoria da Francana e cedo uma série de jogadores para a Francana. A dificuldade é que esses, mesmo sendo menores, eles têm um salário e às vezes os times do interior não têm condição de pagar aquele salário. Esta é uma dificuldade, mas eu acho que é importante, nem que o São Paulo tenha que pagar salário dos jogadores, porque quando a gente cede um jogador emprestado, a gente assume até metade do salário e tal. Então poderia, esses meninos, claro, é um aprendizado, poderá daí surgir revelações. Eu posso vender, não vou vender um novo Lucas por 100 milhões, mas posso vender um menino por 5 milhões, por 10 milhões, por 3 milhões, isso tudo pode me render, que é o que Cotia tem que fazer. Nós teremos lá uma fábrica de jogadores e esta fábrica terá que produzir algum efeito, terá que suprir os gastos do clube principal. Aliás, falando em Cotia, né, isso até amenizaria uma situação que o São Paulo é acusado normalmente, ou pelo menos foi, agora meio que se resolveu isso, mas muita acusação de aliciamento, que isso pode, muita gente fala, tem, o São Paulo alicia, e muita gente fala, não, São Paulo tem uma estrutura que os garotos querem jogar lá. Como é que a gente vê essa situação hoje? Eu não estou lá, eu não posso dizer que alicia, mas eu tenho notícias que eu vi de que o São Paulo trata muito bem seus atletas. Eu vi nascer o Cotia, vivi lá dentro e sei como é feito aquilo. Tem muito mais condições do que outros campos que tem por aí. Então, o São Paulo tem condições, tem um departamento dentário, departamento médico, tem escola, tem ônibus que leva os meninos na cidade, em Cotia, ou vem para São Paulo trazendo para estudar. Então, o São Paulo oferece uma série de vantagens. Eu vi esses dias quando o São Paulo estava reclamaram do São Paulo, disseram que veio um jogador aqui do Vasco, com 14 dentes podres, teve que trocar os dentes, a dentadura do menino. Tá? Então, isso tudo nós fazemos um acompanhamento médico, acompanhamento de tudo. Então, existe. Então, a própria família tem interesse em trazer o menor para o São Paulo. Eles preferem trazer esse elemento para treinar no São Paulo do que treinar em outro clube que não tenha conforto nenhum. Então, mas isso não é um aliciamento, isso é uma forma, encare como quiser. Alguns podem achar que é aliciamento, mas eu tenho a obrigação de cuidar dos meus meninos. Nós vamos cuidar dos meninos, isso realmente é o maior interesse nosso. Que a verdade seria que o ideal é que se todos os clubes pudessem, claro, né, cuidar. Cuidar. Eu não estou dizendo que houve aliciamento ou não, mas eu pretendo ter um técnico de nome em Cotia. Isso eu não abro mão, faço questão de ter um técnico de primeira linha em Cotia.
uma pessoa dedicada, não estou dizendo que é A, B ou C, mas teria não tenha dúvidas que eu vou ter um treinador em Cotia de nome. Quando nós levamos o René Simões, era uma pessoa de uma figura de vulto, não sei o que aconteceu, o René deixou de estar lá, mas no mesmo ato foi levado o Carlos, que foi goleiro do Corinthians, o Carlos está lá até hoje ainda, segundo eu soube, estava lá. Nós entrevistamos ele recentemente também, então, né? Nós como preparador de goleiros, tal, então eu pretendo levar gente de peso para Cotia. Vai ter não só o departamento médico, cultura, tudo isso que vai ter lá, mas vai ter também, não tenham dúvidas, que terá um preparador, um ex-jogador ou um preparador, mas de nome. Porque hoje já tem alguns ex-jogadores, mas eu quero um treinador de vulto, de nome. E como diminuir? Porque assim, Cotia está formando os atletas e São Paulo tem o time principal. Essa figura teria mais contato com o técnico do São Paulo do principal para discutir jogadas, para ter A comissão técnica do São Paulo principal vai ter um contato permanente, constante com Cotia. O São Paulo terá um superintendente no futebol, além de vice-presidente e diretor de futebol, que são cargos de livre nomeação minha, mas terá também um superintendente remunerado que vai cuidar manter o contato todo. Talvez o técnico não possa ir lá todo dia, mas poderá talvez acontecer de ter que transferir para lá, porque estou vendo notícias de que a prefeitura está querendo retomar o Barra Funda, né? Barra Funda, dizendo que vai respeitar o término do contrato para pedir. Eu já tive contatos com o ex-prefeito de São Paulo, que era o Gilberto Kassab. Houve uma lei especial que se poderia adquirir esse centro de treinamento e a diretoria não quis. Houve por bem não fazer aquilo. Eu consegui até avaliar aquilo. A lei determinava que poderia ser adquirido o estádio, o campo, o CT da Barra Funda, que envolve 2 alqueires, 48 mil metros, envolveria ali, tinha preço avaliado e eu reputava como sendo o pagamento de um salário de um jogador principal. Se eu colocasse, porque podia pagar em 72 para 6 anos o pagamento. Então, eu dividindo aquilo por 6 anos, dava mais ou menos da ordem de um jogador, do salário de um jogador, eu acrescentava na folha de pagamento. Em vez de ter 20 atletas, tinha 21. Em vez de ter 30, teria 31. Qualquer coisa do gênero. Mas a minha ideia não foi aceita. Isso eu fiz esse trabalho, existe toda a documentação e se puder levantar, nós vamos tentar levantar de volta. Porque se pudesse, eu adquiriria Barra Funda. Porque é bastante importante. Isso, né? São diversas áreas em São Paulo. O Palmeiras tem uma área, a Portuguesa tem um pedaço, o Clube Alto de Pinheiros tem um pedaço dele da prefeitura, o Círculo Militar é da prefeitura, o terreno, e havia um clube pegado, o Clube Monte Líbano, na República do Líbano, que chamava APAMAGES, era a Associação Paulista dos Magistrados. Este clube, o terreno era todinho da prefeitura, e este clube do juiz acabou comprando. Esse comprou. Aproveitou desses benefícios dessa lei que foi feita e se aproveitou e comprou. Foi o único que adquiriu a área. Os demais, ninguém quis gastar dinheiro, ninguém quis comprar. Que pode depois fazer diferença lá para frente, Poderá né? fazer diferença. Havia um problema sério também, porque esta área do São Paulo não paga IPTU, Palmeiras, nenhum paga IPTU, porque a prefeitura não pode lançar imposto em cima de área própria dela. Como a área é da prefeitura, ela não poderia lançar. E se ela vender para mim, aí eu teria que pagar IPTU. Então pode ser que isso desagrade muito diante desse aumento que estava se pretendendo fazer, que foi sustado na justiça, mas que de qualquer momento pode reverter e vir aí um IPTU astronômico e poderia ser muito grande, porque uma área de 40 e tantos mil metros, isso poderia causar um problema grande. Mas você não tenha dúvida que eu estaria disposto a enfrentar e pagar o IPTU, tentar alguma fórmula de reduzir o IPTU, mas tentaria pegar isto para comprar essa área. Para que ela pertencesse a São Paulo. E quando a gente fala de um superintendente, o superintendente é um cargo remunerado. Existe hoje uma participação de voluntários no clube em diversas áreas. Como é que dificulta a pessoa ser voluntária e não ter um cargo? Não, já existem muitos remunerados. Todos aqueles técnicos que existem lá em Cotia, porque tinha o Pita, tinha uma série de ex-jogadores estavam lá. Esses todos são remunerados. Nós temos um clube, por exemplo, no Morumbi mesmo, tem o Terto, que foi o jogador ponta-direita do São Paulo naquela ocasião. O Terto é remunerado, cuida lá na parte social. Tá? Então temos diversos atletas, e ex-atletas. Esse pessoal todo é remunerado, então não vejo inconveniente.
de ter um superintendente, será um parceiro que fica funcionar junto com o diretor de futebol. Só que o diretor de futebol não é remunerado e nós passaremos a ter um superintendente ou outro nome qualquer que seja lá, mas esse funcionário do São Paulo que será remunerado. Deverá ser um nome, na minha opinião, eu já tenho um nome pronto para ser indicado, mas não pretendo divulgá-lo enquanto não... Primeiro eu tenho que ganhar a eleição, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro passo, né? E em segundo ponto, pretendo levar essa pessoa que eu já almejo, já tive contatos com ele, já conversei e pretendo utilizá-lo como um supervisor. Hoje se tem, e isso também tem a ver com o momento do clube, mas nós temos aí um atleta que tem 23 anos, ainda que não faça parte da sua deliberação, né? Porque o contrato dele vence no final do ano, que é o Rogério Ceni. E tem toda aquela coisa da torcida, existe um carinho muito grande pelo Rogério e tal, e muita gente vê no Rogério um futuro para o clube, ainda depois, né, da carreira dele como atleta. Ele poderia contribuir de alguma forma, ninguém imagina como, acho que nem mesmo o próprio Rogério imagina isso. Na verdade ele falou que me parece até que ele já estava decidido a parar no final do ano, e de repente esses jogos que ele fez bem, me parece que está fazendo ele pelo menos pensar. Então aqui é uma questão de opinião, mas eu sei que isso não tem a ver com os poderes. Como é que você vê essa história do Rogério Ceni? Valeria a pena mantê-lo? O senhor consegue imaginar ele em outra situação no clube? Não, deixa eu esclarecer. O contrato do Rogério vence no final deste ano. Renovado o contrato, eu não teria interferência nenhuma, porque está renovado. Eu só posso entrar em abril e em dezembro ele já estará renovado. Se não renovar, terá concluído a sua carreira e estará encerrado. Então, primeiro eu preciso saber o que vai acontecer lá. Não estou querendo fazer média, eu explico melhor. Eu ouvi dizer que ele poderia ser diretor, que ele poderia ser isso, ser aquilo. Isso tudo eu não sei, vai depender de como vai caminhar as coisas. Se ele continuar, eu vou conversar com ele e vamos tentar fazer. Se ele sair, eu não sei o que ele pretende. Eu mesmo achava que ele podia ser um candidato a deputado, seria excelente deputado, ele é muito desembaraçado, tem uma atividade grande e poderia vir a ser um líder daquilo que o bom senso inventaram aí, um clube do bom senso. Esse pessoal poderia representar não só os atletas, como os ex-atletas. Não sei o que ele pretende. E isso fica pessoal, é da vida dele, eu não posso interferir. Eu sei que ele é sócio do São Paulo, mas não sei, para ser sócio, para ser conselheiro, por exemplo, tem necessidade de ter uma série de requisitos. Tem que ser pelo menos 8 anos, tal. Eu não sei se ele tem um período de sócio dele, isso tudo eu não conheço a documentação dele. Isso tudo eu vou examinar naquele momento, depois da minha posse. Que a gente mas é uma figura que fez... Inquestionavelmente é um nome. Vocês mesmos me viram um pouco dias atrás, numa reunião aí, que nós estávamos lá, e eu ainda vestia uma camisa que me foi oferecida, Renova Mito, e eu vesti, fiz questão de vestir. Então, eu não estou dizendo nem que... Aí como torcedor, não, né? Como torcedor, eu vesti a camisa Renova Mito, mas não quero interferir, isso será problema exclusivamente dele. E do Juvenal, né? Essa é para o Juvenal resolver agora, né? Não, mas nem Juvenal, eu acho que é ele que tem que resolver, a vida dele. Ele poderá atender apelos do Juvenal, atender apelos de torcedores e renovar, como poderá não renovar. Isso é muito pessoal e isso é difícil da gente interferir. Hoje o São Paulo teve essa... Quando o São Paulo entrou nessa crise, né? Crise que quase culminou com o rebaixamento, São Paulo correu riscos sérios de rebaixamento. São Paulo não entrou em crise, peraí, você já está exagerando. Vamos lá, não houve crise nenhuma, mas vamos lá. Eu digo assim, da imprensa, da torcida, não falo dentro da administração do clube, mas estava todo mundo preocupado com o rebaixamento como um perigo real, né? Chegou eu, em todas as entrevistas que eu dei, eu disse que eu não acreditava naquilo. O São Paulo poderia vir a cair, ser perigoso, se estivesse no final do campeonato. Aquele fato, por sorte nossa, ocorreu, isso tudo são fases no futebol, e esta fase ocorreu exatamente no início, então eu não vejo problema. Se fosse ao final, realmente era muito sério. E a verdade é que aconteceu. Hoje ele está na frente de qualquer uma das agremiações paulistas. O Paulista está em primeiro lugar dos paulistas. Quer dizer, então eu não vejo. E teve um segundo turno brilhante, né? Segundo turno, se não me engano, eu não sei agora, depois do último da derrota, né? Mas na semana passada ele era o primeiro, junto com o Cruzeiro, né? Perdia para o Cruzeiro na questão de saldo de gols, mas eles estavam em primeiro. E o São Paulo, ano passado, não esqueça disso, que também ganhou o segundo turno, que tem um troféu João Saldanha. Acho que é o troféu, o primeiro turno é Osmar, feito pelo Lance, jornal Lance. O primeiro turno é Osmar Santos, segundo turno João Saldanha, ou vice-versa.
O São Paulo ganhou o título do ano passado, do segundo turno, e esse ano, se Deus ajudar, ganha também. Nessa época de que o São Paulo estava perdendo e precisava do apoio da torcida, a diretoria teve a ideia de fazer uma redução de salários, principalmente para os sócios torcedores. Do salário não. Do salário não, do ingresso. Do ingresso. No caso dos torcedores, né, o pessoal até fez, a imprensa fez brincadeiras, mas não é. O ingresso não caiu para R$2, que caiu para R$2 para quem desembolsa pelo menos 30, né? O R$2 também não é para todo mundo, só uma determinada fatia. Essa, na verdade, ficou na base dos R$10. Essa redução de ingressos acabou devolvendo o torcedor para o estádio. Foi uma medida de acerto? A gente pensa nisso para os próximos... Claro, indiscutivelmente. Naquele momento foi a coisa mais acertada. Eu não sei se o ano que vem será útil isso. Naquele momento foi imprescindível. Foi ótimo, foi maravilhoso. Aquilo trouxe o torcedor de volta. Se não fosse aquilo, nós teríamos, cada jogo de São Paulo, cada vez ia diminuindo. 3.000 torcedores, 2.000, 1.500 eu queria ocorrer. Com isto, provocou a vinda dos torcedores, o grito da torcida. Isso incentivou os jogadores lutaram mais no campo. E nós todos estamos tendo mais um desafio, né? Diminuir. O Morumbi ainda é um pouco isolado, né? Metrô, trem, não depende do São Paulo, mas haverá uma briga para que essas obras que vão aproximar, né, o metrô do Morumbi aconteçam, porque ficou meio paralisado, né? Na época da Copa se projetava que em 2014 a gente teria um acesso mais fácil ao Morumbi, que ainda a realidade do torcedor é aquele torcedor que vai de ônibus, chega um jogo que começa às 10 horas por causa do horário da televisão brasileira, quando ele sai, o acesso dele para a casa dele não é tão fácil, né? Haverá uma briga do São Paulo, uma briga não uma briga no sentido de se opor a ninguém, mas uma luta para que a prefeitura e os órgãos responsáveis entendam a necessidade, né, O grande problema, a grande dúvida será o meio de transporte. O meio de transporte que será eficiente no local será o metrô. O metrô depende de uma série de desapropriações, de uma série de obras para chegar lá. Eu não acredito que isso venha no primeiro momento. Como eu posso dizer que se eu assumir e não tiver obra reiniciada, as obras no São Paulo, eu pretendo dar início de imediato. Agora, o trânsito, o metrô, as linhas de ônibus, eu não posso fazer nada porque isso não depende do São Paulo. Isso vai depender das autoridades do poder público. A ideia de procurar esse pessoal, eu vou procurar, mas não sei se consigo resolver. Isso, para solucionar esse problema, é difícil. Nós temos acesso com quase todos os políticos de São Paulo, não só pela minha atuação na Santa Casa, eu mantenho contato com todo mundo, então espero continuar com esse bom trânsito perante as autoridades. Vamos tentar ver se conseguimos alguma coisa, mas acho difícil solucionar o problema de imediato. De imediato, não, é uma briga para uns anos, né?